Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre uma lição que foi dolorosa, mas extremamente necessária. Uma lição sobre discernimento, sobre expectativa, sobre aquelas vezes em que a gente quer tanto que algo seja de Deus que começa a interpretar os próprios desejos como direção divina. Mas existe uma diferença enorme entre promessa e pressa. Mas às vezes essa diferença só fica clara depois que Deus, em sua misericórdia, interrompe um caminho que nós estávamos prontos para seguir. E eu achei que eu estava pronta, achei que eu estava firme, que eu estava curada, e talvez eu estivesse, até a prova chegar. Porque a maturidade que nunca é testada continua sendo só teoria. E eu descobri que ainda havia em mim uma parte que queria acreditar rápido demais. E eu já tinha vivido o suficiente com Deus para saber que aquilo que é dele não vem pela metade. Não vem pedindo ajustes, não vem exigindo que eu conserte o outro, não vem pedindo paciência para esperar alguém virar aquilo que ainda não é. Aquilo que nasce de Deus vem inteiro. Pode crescer, pode amadurecer, pode florescer no tempo certo, mas não começa torto. E mesmo assim, eu quis chamar de promessa aquilo que era só pressa. Eu quis ver a mão de Deus onde era só a minha carência segurando o volante. E talvez a parte mais difícil de admitir seja essa. O meu coração me convenceu. Ele construiu argumentos, ele espiritualizou emoções e chamou de discernimento aquilo que era só desejo. Mas a palavra já tinha avisado, lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente doente. Quem pode compreendê-lo? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os seus pensamentos. E eu achei que estava interpretando sinais divinos, mas no fundo eu estava interpretando vontades humanas. E quando o coração quer muito, ele encontra justificativa para tudo. Ele encontra versículos, coincidências, explicações, razões. Porque quando a gente deseja muito uma resposta, corre o risco de transformar qualquer eco em confirmação. E eu quis acreditar que era Isaac, quando no fundo era Ismael, fruto da ansiedade de quem não quis esperar o tempo perfeito. E eu escrevi um capítulo inteiro, acreditando que aquilo era propósito, mas apaguei, porque discernimento também é coragem de voltar atrás. Também é humildade de reconhecer, eu me enganei. E no fundo, eu achei que já tinha vencido certas carências. Achei que já estava forte o suficiente para não confundir conexão com direção divina. Achei que eu já tinha aprendido essa lição. Mas ainda vi em mim resquícios de querer ser escolhida, de querer ser validada, de querer que fosse dessa vez. E foi aí que eu comecei a dividir o altar. Eu não abandonei Deus, mas eu já não estava tão inteira quanto antes. O tempo que antes era só dele passou a ser dividido. A atenção que era só oração virou conversa. O silêncio que era só presença virou expectativa. E eu continuei escrevendo, continuei falando, continuei me entregando. Mas no secreto, eu já não estava tão rendida quanto antes. E isso me assustou muito mais do que o término. Porque eu percebi que quando a gente não está firme o suficiente, começa a negociar pequenas concessões. Flexibiliza princípios, adapta convicções, diz para si mesma que dá para equilibrar. Até que o coração começa a ficar confuso. E eu não perdi Deus nesse processo, mas permiti que outra coisa ocupasse um espaço que ainda era exclusivo dele. Mas quando eu orei, pedindo clareza, ele respondeu rápido. Rápido demais para ser coincidência. E rápido o suficiente para ser misericórdia. Podia ter durado muito mais. Poderia ter sido muito mais profundo. Poderia ter sido muito mais destrutivo. Mas não foi. Porque mesmo quando eu erro a leitura, Deus continua soberano. E mais uma vez, eu aprendi pela dor. Mas dessa vez, a dor veio curta, interrompida pela graça. E talvez essa seja a maior prova de que Ele ainda estava cuidando de mim. Hoje, olhando com um olhar mais maduro, eu entendo. Não foi fracasso, foi ajuste de rota. Não foi perda de propósito, foi lembrança de prioridade. Eu achei que estava madura, mas descobri que ainda estou em processo. E isso não me diminui, isso me posiciona. Hoje eu sei, não sou eu quem transformo ninguém, não sou eu quem amadureço ninguém, não sou eu quem preparo ninguém. É a pessoa e Deus.
E se Deus ainda não terminou a obra dele em alguém, não sou eu que vou acelerar o processo. Eu não preciso inventar promessas, eu não preciso antecipar milagres, eu não preciso interpretar sinais que ele nunca confirmou. Aquilo que vem dele não rouba a minha paz, não compete com o meu altar, não enfraquece a minha entrega. Aquilo que vem dele me aproxima ainda mais dele, nunca me afasta. E se existe algo que essa história me ensinou, é que o discernimento não nasce da emoção, nasce da presença. Não é o que parece certo que determina o caminho, é o que Deus confirma no secreto. E talvez eu tenha chamado de promessa aquilo que era apenas desejo. Talvez eu tenha interpretado sinais pela minha ótica humana. Mas hoje eu não peço mais explicações, eu peço direção. Porque mais importante do que acertar a minha próxima escolha é permanecer alinhada à vontade de Deus. Porque não é sobre ser perfeita, é sobre não desistir de ser transformada. E como uma oração silenciosa, eu repito o Salmo 143:10, que diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me conduza por terreno plano. E talvez esse episódio tenha falado com você porque existe alguma área da sua vida onde você também está tentando interpretar sinais. Talvez exista uma decisão, uma pessoa, um relacionamento, uma oportunidade, ou até um sonho que você deseja tanto que já não consegue mais enxergar com clareza. E talvez hoje Deus não esteja te pedindo velocidade, talvez Ele esteja te pedindo permanência, porque aquilo que é dele não precisa ser forçado, não precisa ser apressado, não precisa ser sustentado pela ansiedade. Aquilo que é dele encontra confirmação na paz, na presença e na direção. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa lembrar que existe uma diferença entre promessa e pressa. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Porque às vezes, Deus não nos livra apenas dos caminhos errados. Às vezes, Ele também nos livra das histórias que nós mesmos estávamos tentando escrever sem a presença dEle. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe.